boa noite a todos. Feliz pelo generoso convite de Marlene, do departamento de Martinópolis, Noemi de Itu, para tratar de um tema que eu acredito muito relevante no mundo atual. As pessoas estão vivendo mais virtualmente do que, Kant diz, a vida real. Mas o que é ser real nesse mundo de hoje, né? Então, eu vou compartilhar algumas ideias com vocês para que, ao final, possamos ter uma roda de conversa bem gostosa e interessante, certamente enriquecedora. Bom, quando nós falamos em essência e aparência, né, e eu já comecei no meu boa noite dizendo que as pessoas estão vivendo mais no mundo virtual, hoje chamado metaverso, onde as pessoas investem comprando produtos para se apresentar no mundo virtual. Olha que coisa mais louca, né? Mas é a tendência nesse momento. Nós lembramos que, desde os tempos que a gente considera imemoriais, né, porque se perde na noite dos tempos, o ser humano ele vem se perguntando quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, qual é o meu propósito e etc. Inicialmente, não existiam redes sociais. Como é que não tinha os Googles da vida, né? Como que nós buscávamos respostas a essas perguntas? Primeiro, na nossa roda de amigos, pessoas de mentes afins, de interesses comuns, e lançávamos essas perguntas e aprendíamos a ouvir e processar, concordar ou discordar daquilo que nós ouvíamos. Mas nós, seres humanos, também extremamente curiosos, às vezes não nos limitávamos a ficar só ouvindo, né, essas respostas de maneira individual. Nós íamos em busca de escolas iniciáticas. O que é isso? Aquelas que preservam os conhecimentos originais, ou que nós chamamos de sabedoria iniciática das idades, que vem desde a Atlântida, as escolas de mistérios, né, do Egito, no hinduísmo, no taoísmo, nos essênios. Jesus foi iniciado com os essênios. As escolas pitagóricas em período pré-socrático, nas outras escolas de mistérios da própria Grécia e outras sérias que, ao longo do planeta, foram se instalando para preservar esse conhecimento, mas possibilitar àqueles que a buscavam essas respostas. A mais conhecida delas, né, que já até agora em alguns cursos que eu digo de nível médio universitário, outro dia estava numa delas, alguém chegou e falou assim, nós precisamos nos conhecer. Isso já dizia Sócrates, né? Pois é, isso já está vindo agora, que bom, né? Nessa pós-modernidade também à tona. Quando a frase não é de Sócrates, mas ele se apropriou dela quando esteve no templo de Apolo, em Delfos, na antiga Grécia, e que fez todo sentido para ele nessa busca de despertar. Então, ele dizia, nossa, lá está escrito Nosce Te Ipsum, que significa conhece, homem, conhece-te a ti mesmo. Opa, então por aí já tem mais algumas respostas. E se nós formos antes ainda, para buscar resposta nos mistérios que estão guardados e prontos para serem desvelados, né, lá no Egito, a esfinge já dizia, né, decifra-me ou devoro-te. E a frase, embora a gente só conhece tão curtinha, na realidade ela diz assim, decifra-me ou devoro-te, homem, mulher, eu sou teu eu interior, teu verdadeiro eu. Sou teu subconsciente e inconsciente, teus sonhos e devaneios, as tuas dúvidas e perplexidades, tuas crenças e valores,
teus defeitos e qualidades, amores e ódios, desejos e aversões, fragilidades e fortalezas. Se não me decifrares, não crescerei em consciência, não evoluirei como ser. Por quê? A busca do autoconhecimento é o primeiro passo. E eu te devorarei. Ao transformar-te de ser humano livre e autônomo em mero joguete das parcas, mera folha ao vento do destino. Bom, quando a gente se depara com esse texto, né, que está lá na Esfinge, primeira coisa, será que a gente sabe todas as palavras? Uma é isso, autoconhecimento, ok, decifrar, busca do verdadeiro eu, que é a essência, que é o nosso tema de hoje, a essência ou aparência, mas pode ficar em dúvida o que é. Nós seríamos jogados às parcas. Bom, parcas, na mitologia romana, e também tem na grega, sob o nome de Moiras, elas eram consideradas as filhas de Zeus com Têmis, ou as filhas da noite. Elas eram essa tríade, esse ternário feminino, eram divindades que controlavam o destino dos seres mortais e determinavam o curso dessa nossa existência humana, decifrando questões sobre a vida, sobre a morte. E elas eram tão poderosas que nem Zeus as contestava. Olhe lá, elas tinham o poder de ditar e nem Zeus as contestava. Mas quem era essa tríade? Uma delas chamava Nona, em grego, e Cloto na grega. Décima, também como Láquesis, e Morta e Atropos. Ou seja, são os nomes tanto na romana como na grega. Mas vamos pegar qual era o papel dessas três. Cabia a Nona tecer o fio da vida. Olha ela tecendo aqui. A décima cuida da extensão da vida e do caminho pelo qual nós vamos, pelo livre-arbítrio, né, buscar de passar por ele. Até que chega a hora que Morta, olha o próprio nome, né, ou Atropos, vai cortar esse fio. Essas três divindades, elas também são encontradas em outras filosofias com o nome de fates. Daí a origem etimológica também da palavra fatalidade. Ou seja, aqueles que não tecem de uma maneira ética, correta, do bem, do bom, do belo, a sua vida, aquela que lhe foi dada exercitar no plano terreno. Décima, vai cuidando dessa extensão, observando os caminhos que escolhemos, até que Morta, num determinado momento, chega e fala, está na hora de vir embora, e pá, e corta esse fio. Mas nós falamos que existe um livre-arbítrio. Essas divindades não interferem nela. E nos remete também, então, a uma frase célebre de Jean-Paul Sartre, que dizia que somos seres condenados à liberdade. Sartre foi o precursor do movimento existencialista. Movimento existencialista, onde ele aborda com bastante intensidade no livro O Ser e o Nada, ele trata exatamente que nós podemos ser ou não ser dependendo dessa caminhada ao longo da existência. Por isso que ele é chamado precursor do existencialismo. Ou seja, o tempo todo ele conclama as pessoas a observarem os seus atos. Livre-arbítrio nós somos livres para escolher os caminhos, mas também colheremos aquilo que nós plantamos, né? Então, somos seres condenados fatalmente à liberdade. Bom, se o homem está condenado a ser livre, liberdade para quê?
para buscar o verdadeiro ser que em nós habita. Ou seja, o livre-arbítrio, ele existe para que nós tenhamos escolhas conscientes. Mas dentre essas escolhas está esse exercício diário, a vigilância constante da dicotomia essência e aparência. Quando nós falamos dessa dicotomia entre essência e aparência, um dos que eu considero que tratou de uma maneira muito rica e interessante foi o autor da famosa peça, o Cyrano de Bergerac, que foi Edmond Eugène Alex Rostand, um dramaturgo francês, e que escreveu várias peças famosas. Né? Dentro dessa dicotomia, quando ele trata de essência e aparência, ele fala: eu tenho uma ideia diferente de elegância. Eu não me visto como um aristocrata, mas a minha moral é impecável. Eu nunca apareço em público com a consciência suja, a honra manchada, os escrúpulos desgastados ou sem lavar a minha roupa. Estou sempre imaculadamente limpo, adornado pela abertura e independência. Posso não ter uma figura elegante, mas mantenho a minha alma ereta. Se você vai em alguns ditames de Allan Kardec, quando ele fala do livre-arbítrio, ele já associa com a busca de estados superiores de consciência. Então, ele diz que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire o quê? Consciência de si mesmo, quando nada mais o dirige a não ser a sua vontade, ou seja, o seu firme querer em andar por tal caminho. Outro que tratou também de maneira brilhante sobre essência e aparência, embora a palavra usada no livro é o ente e a essência, foi São Tomás de Aquino. Ele desenvolveu um tratado metafísico escrito quando ele era muito jovem, antes dos 20 anos de idade. Ele já começou a refletir sobre ente, aquele que vive, aquele que se coloca no mundo, na existência, e a essência que nele habita. E ele escreve que o homem se eleva do composto ao simples, do posterior ao anterior. A essência, segundo ele, existe no intelecto, porque é através da mente, principalmente, né, nesse atual ciclo evolutivo, que nós conseguimos sair do nosso mental concreto, racional, para um mental abstrato, para que entendamos esses conceitos que hoje nós estamos aqui trazendo. Então, ele já dizia que a essência existe no intelecto, que a mente é capaz, quando ela se predispõe, lógico, a isso, a entender o papel dela no mundo. E a substância é composta de matéria e forma. Substância, para ele, é essa parte densa, que muitas vezes coloca esses véus que esconde a verdadeira essência. Ou seja, quando nós falamos em essência ou aparência, essência e aparência, essência versus aparência, nós queremos dizer o quê? Até para alinharmos as nossas falas. Quando nós falamos essência, nós estamos falando do ser que nos habita. E quando nós falamos de aparência, nós estamos falando no ter. Eu preciso ter que me apresentar assim, eu preciso ter que me vestir de tal forma, porque o ambiente onde eu frequento, onde eu trabalho, onde estudo, eu preciso ter buscas financeiras, ter que estudar outra coisa porque é o modismo e eu detesto isso, e ainda violenta o verdadeiro ser.
Estude finanças, ele quer ser músico, quer ser um artista. Então, quando nós nos referirmos à essência, nós estamos falando o ser, o verdadeiro ser que nos habita. E aí a gente faz aquela brincadeirinha, né? Ser ou não ser? Eis a questão, que já fazia parte da peça A Tragédia de Hamlet, que Shakespeare, no terceiro ato, dentre um texto longo, ele traz ser ou não ser, eis a questão, e que virou de um fundo filosófico profundo se nós nos permitirmos debruçar sobre eles. E num determinado momento desse questionamento de ser ou não ser, ele fala que é preciso morrer, dormir, talvez sonhar, e vai tratando de uma maneira lúdica essa busca do ser ou não ser. Afinal de contas, é a questão existencial. Só que esse ser ou não ser se desdobra hoje mais predominantemente no ter ou ser ou ter. Só que a vida não é sobre ter. A vida é sobre a busca do ser. Por quê? O ter nos aprisiona. O ter é que nos traz os apegos às coisas materiais, conquistadas às vezes com sacrifício ou não, coisas que buscamos e não necessariamente precisamos delas, que maioria das vezes, né, nada nos acrescenta, enquanto a busca pelo ser é aquilo que nos liberta. Aliás, durante a pandemia, né, nesses 2 últimos anos, quantas coisas, e eu me vi muito nisso, quantas coisas estavam presentes na minha vida, dos quais eu não usei durante os 2 anos, e até hoje eu não sei porque eu havia comprado até então. Cabe, então, a reflexão. Será que eu estava voltado a essa busca permanente do ser, mas não havia me desapegado do ter? Eu sou muito questionadora, né? Então eu me coloco em primeiro lugar no grau de questionamento. E isso ampliou. Nós estamos falando em essência e aparência, ser e ter. Hoje não basta ter. Você tem que parecer que tem. Tem que demonstrar para as pessoas que assim ou é sem ser. Olha que coisa mais louca. Já não é mais a dicotomia. Eu brinquei, é a tricotomia. É tanto a tricotagem que nós estamos nos emaranhando nessas buscas. Por que eu tenho que parecer que eu gosto de tal coisa? Por que eu tenho que parecer que eu sou afim àquilo que estão me trazendo, estão divulgando nas mídias? Por quê? Por quê? Por quê? Ou seja, voltamos aos questionamentos primeiros e devemos acrescentar por que eu tenho que parecer, por que eu tenho que ter, e o quanto tudo isso, ter ou parecer, efetivamente e eficazmente contribui para a ampliação do meu estado de consciência, esse autoconhecimento de quem realmente eu sou. Então, essa tricotomia, essa tricotagem está complicando um pouquinho. Por quê? O eu sou, e a aparência, e essa imagem diz bastante, o eu sou é o verdadeiro eu, aquele que, na maioria das vezes, passaremos uma existência, e hoje cada vez, né, mais longevos, até 100 anos, e quando chegamos lá, certamente não nos conheceremos o suficiente para um grande salto. Por quê? Nos prendemos muitas vezes às máscaras diárias, ligadas à aparência. A própria palavra máscara, no grego, é persona. E a cada dia, antes de nós sairmos de casa, ora nós usamos uma persona, uma máscara no trabalho, uma máscara na família, uma máscara na academia, uma máscara no condomínio do prédio,
Ou seja, quantos seres em mim habitam, estão ali habitando, que não necessariamente retratam quem eu verdadeiramente sou. O que está fora, nem sempre, e hoje acho que nós podemos até, não, sem exagero, falar, nem sempre mostra o que está por dentro. Nesse mundo de influencer, eu amo tecnologia e vivo nele, viu, gente? Sou apaixonada por tecnologia. Sei da importância do bom uso dele. Mas o que mais se vê é postagem no Instagram, no Facebook, no YouTube, sim, todas as nossas mídias e redes sociais, demonstrando não aquilo que verdadeiramente somos, independente se vão gostar ou não, mas sim aquilo que o mundo está esperando que eu diga, que eu poste, que eu fale sobre ou que eu concorde. Então, o que está fora, a aparência, na maioria das vezes, não retrata a essência. Eu gosto muito dessa figura, embora bastante utilizada, né? Onde uma senhora, ou um senhor, não, né? Acho que é uma senhora, que é impossibilitada de andar, mas a essência dela é de uma bailarina. Então, não importa como os outros a veem, o importa é como ela se vê. E ela dança, e ela curte, porque a essência dela, a essência humana, foi feita livre para voar. Então, nada nos prende. As aparências, elas escondem a essência. Tem uma frase postada por Rosi Coelho que diz assim: um coração atento e cheio de amor percebe que algumas vezes um corpo embrutecido abriga uma alma sensível. E quantos de nós nos permitimos conversar com diferentes seres de diferentes aparências, quando na maioria das vezes até fugimos delas, que hoje se estuda a invisibilidade humana, passamos por pessoas sem até cumprimentá-las. Hoje já existem estudos sérios e o quanto isso afeta a essência de quem se sente invisível na sociedade. E por falar em invisível, a gente não podia deixar de citar o Pequeno Príncipe, meu livro desde a infância, e que até hoje é o que eu mais compro, eu dou de presente, vou ter que comprar outro, é o que eu mais comprei e dou. Que dizia, né, que Exupéry, que o essencial é invisível aos olhos, só se pode ver bem com o coração. Entretanto, nós também não nos permitimos ver com os olhos do coração. Então, o essencial continua invisível. Nós que estudamos na Sociedade Brasileira de Obiose, aquilo que é trazido pela sabedoria iniciática das idades, que nós temos uma constituição oculta, pouco trabalhada ou conhecida, a não ser nas escolas de iniciação. Nós somos seres setenários. Nós temos 7 veículos que nos compõem. Um corpo físico, que é o mais trabalhado. O pessoal vai malhar, vai se maquiar, vai fazer, corta cabelo, pinta cabelo, muda roupa. O corpo físico, que nem sempre é preservado de forma saudável. O corpo vital, que é aquilo que nos mantém vivos e animados. Ou seja, ele é vital. O corpo somente físico, se não tiver essa ânima que o habita, apenas é uma massa. Qual é a diferença entre um corpo que acabou de partir e um que está em movimento? Um ainda está sendo animado por uma força maior, prânica, energia vital, enquanto o outro já essa energia já o abandonou. Então, nós temos um corpo físico, um corpo que nos mantém vivos e animados, um corpo emocional, que alguns também chamam de astral, eu prefiro emocional, que não lidamos bem com ele, e por isso, muitas vezes, a nossa aparência de pessoas tolerantes, pacientes, quando na realidade não estamos ainda suficientemente trabalhados emocionalmente, ainda temos raiva quando alguém não concorda conosco, ficamos chateados quando esperávamos de alguém aquilo que ela ainda não foi capaz de dar.
E o corpo mental concreto, aquilo que nos permite decidir, raciocinar, decidir. Só que esse quaternário, ele é ligado a algo superior, que nós chamamos uma tríade superior ou ternário superior, onde lá está, no vértice do triângulo, um quinto princípio, porque aqui nós temos 4. O quinto princípio é o mental abstrato, que nesse presente ciclo nós já deveríamos estar mais próximo deles. Ainda não trabalhamos bem o emocional e o mental concreto ainda está incipiente para este salto. Desse lado do triângulo, nós temos o corpo búdico, mais conhecido profanamente como o corpo da intuição, ou o sexto princípio, que também chama nosso sexto sentido, para culminarmos na reconexão com algo superior. Deus, a divindade, Brahma, Atman, o nome que cada um de nós aqui batizemos, mas que representa algo superior e que é a nossa verdadeira busca, o verdadeiro ser que busca chegar a esse sétimo princípio. Por quê? No quaternário, nós estamos falando da nossa personalidade, nós já falamos das personas, das máscaras. Enquanto o que nós devemos buscar é o verdadeiro eu, é o ser que nos habita, a verdadeira individualidade. Mas tem o que você é, tem como os outros te veem, tem o que você quer ser e ainda não o é, o que os outros querem que você seja, segundo Priscila Andresa. E é bem isso. Aquilo que nós somos não necessariamente é como nós somos vistos. Por quê? As nossas aparências são trabalhadas no nosso comportamento. E o que é o comportamento? É aquilo que o outro é capaz de falar sobre nós na nossa ausência. É aquilo que nós exteriorizamos. Não é necessariamente o verdadeiro eu. O que nós não podemos perder é essa identidade, à medida que os outros é que determinam o que nós devemos falar, nos postar, vestir, e o mundo midiático é bem isso. A moda agora é essa, não é mais essa cor, é essa. O que você tem que ler agora é esse. É o filme da vez. Ou seja, o mundo das aparências está levando a uma série de problemas psicomentais, emocionais, sociais, porque estamos nos deixando levar nessa perda de identidade. Bob Marley também já falava, né, que nós devíamos nos preocupar mais com a consciência do que com a reputação, ou seja, aquilo que pensam de nós. Pois sua consciência é o que você é, e a sua reputação é o que os outros acham de você, e não necessariamente eles estão certos. Se você pega Coco Chanel, aquela mulher linda, elegante, mas em várias entrevistas ela dizia que o que valia era a busca da essência. E olha que ela vendia o quê? Uma imagem de elegância através da moda, né? Então ela dizia, a frase dela, não é a aparência, é a essência. Não é o dinheiro, é a educação. Não é a roupa, é a classe. Ou seja, não adianta vestir aquelas roupas que ela desenhava quando você não era efetivamente voltada para usar aquilo. Porque alguém apenas exigia que agora você tinha que usar algo parecido com aquilo que ela estava trazendo. E quando a gente vê essa figura de sorvete, se a aparência explicasse a essência, o sabor seria desnecessário. E é bem também isso, né? O que nós devemos, então, investir nosso tempo, a nossa energia? Focar na essência, para que a essência trabalhada transpareça na aparência. Olha que bacana. Quando nós focamos na essência, verdadeiramente,
naturalmente eu não preciso mudar o externo, porque assim nós nos apresentaremos aos olhos dos outros. Só que para isso é preciso se permitir buscar um caminho evolutivo. Nós, propositadamente, Deus eterno, o nome que nós chamemos, ele nos faz potencialmente prontos, ou seja, nós podemos vir a ser o que quisermos, mas ele não nos já coloca no mundo prontos. Ele nos coloca como a semente que traz no potencial latente aquilo que quiser vir a ser. Mas ele coloca a possibilidade de que cada um de nós, através do livre-arbítrio, busquemos o caminho evolutivo. Para isso é preciso se permitir. Quantos de nossos amigos e irmãos não se permitem e passam por uma vida sem existir? É preciso mergulhar em si mesmo. Quando nós não mergulhamos em nós, queremos que os outros mergulhem, as coisas também já não dão certo. Porque a viagem mais importante, eu amo viajar, viu, gente? Mas de nada adianta viajar só para conhecer o externo se o meu interno continua obscuro, escondido, velado. A saída é para dentro. Não tem outro jeito. Todo caminho iniciático começa por essa viagem interior, esse caminho para dentro de nós. As pessoas buscam fora o tempo todo. Só que o mundo externo nos apresenta tantos outros caminhos propositais para nos desvirtuar do caminho que nós deveríamos. A câmera deveria estar voltada para nós. Nossa, quem eu sou? Como eu me apresento no mundo? Qual é a minha contribuição para o mundo? Será que eu nasci para isso? Esses questionamentos, essas respostas só existem dentro de nós. Platão já trabalhava essência e aparência com outras palavras. Né? Ele dizia que a essência do ser humano é a alma. A alma é imortal e preexistente ao corpo físico. Então, quando nós habitamos o plano físico, muitas vezes, olha a figura, né? Nós ficamos todos desespera, sem esperar de se colocar nesse mundo para conquistar esse voo, né? Essas asas significam, o Egito significa, voar significa atingir a sua plenitude, a sua potencialidade, aquilo que viemos ser. Mas Freud também já trazia, olha quantos, de uma maneira ou de outra, tratavam sobre aparência e essência. Freud dizia que aparência é o que se vê, essência é o que se sente. É aquilo que muitas vezes nós expressamos sem abrir a boca, apenas com o olhar. E o olhar, e nesses 2 últimos anos, o olhar ficou evidenciado pelas máscaras. Quantas pessoas nós pudemos realmente ter a felicidade, né, de constatar quão linda, sem a maquiagem, a essência era, e quantos outros precisavam dessa maquiagem para se esconder atrás das próprias máscaras. Olhe lá, máscaras atrás da sua própria persona. Essência, que é aquilo que nos habita, ao longo da vida, ao desempenharmos diferentes papéis, nós trazemos diferentes aparências. E muitas delas não refletindo o nosso verdadeiro eu. Mas então eu tenho que estar sempre do mesmo jeito? Bom, a sua essência assim o é. Mas a aparência, você não vai no lugar formal com uma roupa de praia. Agora, não significa que quando você vai à praia de maiô, de biquíni, de bermuda, você deixe de ser aquela essência.
Então, hoje existe muita confusão entre a essência e a aparência. Eu tenho que ir no lugar que pediram smoking, roupa longa, etc. Eu detesto isso. A primeira coisa que eu pergunto é, se você se sente tão desconfortável, primeiro pergunte a quem te convidou se é possível você ir, lógico, elegante, né? Mas de outra maneira. Se assim não o for e você vai se violentar enquanto essência, muitas vezes vale a pena declinar do convite. Ir só para manter uma aparência, vale a pena nessa jornada? Quem vive de aparência acaba perdendo a essência. Por isso a importância da busca do autoconhecimento. Nós só crescemos, só evoluímos. Esse é o primeiro passo da jornada. Ainda tem outros, autodesenvolvimento, autotransformação, autorrealização e uma série de outros autos. Auto significa aquilo que depende única e exclusivamente de mim. Como que eu estou aparentando o outro? Eu sou apenas a maçã mordida, mas estou sendo vista, retratada como a maçã inteira ou ao contrário? Então, o primeiro caminho é essa busca interior. Ou seja, o buraco é mais embaixo na expressão popular, né? Na realidade, o buraco não é mais embaixo. O buraco ele é mais fundo para dentro do nosso ser. Mas para que serve o fundo de um poço? Ele serve... E tudo tem um papel do universo. Tudo, mesmo que desconheçamos, mesmo que ignoremos, mas até o fundo do poço ele tem uma utilidade, que é uma das leis herméticas, né, também da utilidade, para aprendermos a olhar para cima e observarmos se existe lá um local onde eu possa ir com velocidades diferentes, cada um na nossa jornada evolutiva tem que respeitar o seu ritmo, mas tem que ter a certeza que o buraco é mais embaixo, ele é mais fundo do que às vezes eu julgo, mas certamente nessa jornada eu sairei vencedora. Sem mínima dúvida, né? Aristóteles já tinha essa expressão. É no fundo de um buraco ou de um poço que acontece descobrirmos as estrelas. E muitas vezes passamos uma existência sem nunca ter percebido a grandeza e a beleza de uma noite estrelada. E quando ele fala isso, é metaforicamente. Quando nós estamos em situações desconfortáveis, difíceis, etc., quando nós nos permitimos olhar até o movimento é o para cima, é buscar essa luz que é irradiada de dentro para fora de nós. Então, quando ele fala que nós descobrimos as estrelas, assim como é em cima, é embaixo, né? Hermédio, Trismegisto, nós vamos também descobrir essas luzes que habitam em nós. Então, olha que linda eu gosto muito dessa metáfora. Outro que fala sobre algo parecido é um pastor presbiteriano que morreu jovem, com 57 anos, inglês de nascimento e morreu na França de 1834 a 1892. Ele era considerado o príncipe dos pregadores. Ele, com 15, 16 anos, escrevia um sermão atrás do outro. E, convertido ao cristianismo, ele passou a ser o mais famoso pregador batista da época, né? Uma das frases dele é: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Ele trata exatamente quanto mais eu busco esse céu interior, a minha essência, menos eu vou buscar o ter, aparentar o que a terra me traz. Interessante também. Mas como que a gente sai desse momento onde tudo é atraído pela mídia? Onde o maior número de visualizações
de views e ainda ganha tanto, e tem prêmios, e o próprio YouTube remunera, quando são vidas que não são reais. Como sair disso? A busca do autoconhecimento, ele é o princípio, tudo começa como falamos por ele vai nos libertar. Porque esse mundo das aparências é que está nos acorrentando. Daí esse número enorme, hoje superior a qualquer doença psíquica, mental, que estamos vivenciando principalmente. Ela já vinha num crescente antes das pandemias, das síndromes depressivas, burnout e etc. Hoje, as pesquisas demonstram que elas quadriplicaram nesses 2 anos. O negócio é sério. Mas nós podemos chegar à plenitude do ser. Os latinos não diziam que nós nascemos para coisas maiores, ad majoras nat? Todas as outras teologias, teosofias, falam sobre a possibilidade de nós atingirmos a plenitude do ser, aquilo que viemos ser. E resposta àquelas clássicas perguntas: por que entre o ter e o ser, entre a essência e a aparência, prefira o ser? A essência tem valor, as coisas têm preço. Todo mundo pode ter o que você tem, mas ninguém pode ser o que você é. Nós ainda somos 7,8 bilhões de seres únicos. Seres únicos. Não tem uma biometria, quando a gente vai colocar lá o dedinho, que seja igual a outra. Olhe lá. Seres únicos. A divindade imprimiu em cada um de nós essa possibilidade única de fazer a diferença no mundo. E nós disso nos esquecemos. Questionamento que eu me coloco, né, e trago aqui para a nossa roda de conversa. A sua essência está refletida na sua aparência? Eu me questiono isso todos os dias. Será? Karl Marx dizia: se a essência e a aparência coincidissem, que é o que nós devemos buscar, essa é a nossa meta maior, a ciência seria desnecessária. Porque a ciência existe para provar uma série de coisas. Inclusive, até quem somos, ela vem buscando resposta. Hoje, cada vez mais, a ciência está se aproximando da autoespiritualidade, também nas buscas de respostas que eles não têm. Então, se a aparência e a essência coincidissem, que é o que nós temos que buscar, ela já logo vai se fazer desnecessária. E outra colocação: se o mundo fosse cego, outra reflexão, né? Quantas pessoas você impressionaria pela sua forma de ser, pela sua forma de expressar? Como que as pessoas sentiriam esse seu verdadeiro eu? Se elas tivessem que falar sobre você sem tê-la visto pela aparência, as impressionaríamos? A essência é o que nos mantém próximos da nossa alma. A alma é exatamente o que nós chamamos dessa parte do nosso setenário, constituído do nosso corpo emocional e do nosso mental concreto, que nos permite o salto, um dínamo acelerador, um salto para atingirmos o ternário superior. Portanto, não é a aparência, é a essência que nos mantém próximos de nossa alma. Por isso que quando nós atingimos o quaternário inferior, a nossa quadratura, que a gente brinca, ainda somos bestas quadradas, né? Quando nós atingimos
a essência, o ternário superior em nós passa a habitar, ou seja, o triângulo internaliza dentro do quaternário, que é a verdadeira tríade superior, o verdadeiro eu, o eu crístico, a centelha crística, como em diversas linhas iniciáticas batizam. A partir de hoje, portanto, né, menos aparência e mais essência. É aquilo que eu mais me cobro diariamente. Porque em terra de aparências, nós precisamos ousar e vigilar, vigilantes o tempo todo, ser essência. Eram essas as reflexões que eu gostaria de trazer para a nossa conversa e gratidão por essa oportunidade.